Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero neste dia estar te deixando uma palavra de meditação que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 14. Quem estiver aí com sua Bíblia e puder nos acompanhar no nome do Senhor Jesus, amém. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Aqui, nesse versículo, a palavra de Deus vai nos relatar que Paulo estava a caminho de Jerusalém, em uma das suas viagens, levando a palavra de Deus no ministério que Deus tem confiado a ele, né? E aqui ele estava a caminho de Jerusalém, mas a palavra de Deus vai nos relatar que Paulo, ele chega num lugar chamado Tiro, né? Porque ali o navio tinha que ser descarregado. E quando ele chega ali naquele lugar chamado por Tiro, ele acha discípulos, né? E ali ele fica por 7 dias com os discípulos, né? E os discípulos, movidos pelo Espírito, falavam para Paulo para que Paulo não subisse a Jerusalém. E Paulo ficou mais alguns dias ali, ele com aqueles discípulos, e a palavra de Deus mais um pouco à frente vai nos relatar, né, que no dia seguinte Paulo partiu com os que estavam com ele para uma cidade chamada Cesária. E ali naquela cidade Cesária, ele ficou por alguns dias na casa de um homem chamado Felipe, o evangelista. E a palavra de Deus vai falar que este homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E ele demorou ali por mais alguns dias fazendo aquilo que o Espírito Santo tinha te determinado, aquilo que Deus tinha confiado no seu coração para ele fazer, né? E alguns dias à frente, a palavra de Deus vai nos relatar que um profeta chamado Agabo vai ter com Paulo, tem um encontro com Paulo, no qual quando ele vê Paulo, ele pega a cinta de Paulo e liga Paulo pelas mãos e pelos pés, e ele começa a falar pelo Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Aqui, esse homem chamado por nome Agabo tem uma revelação do Espírito Santo, falando para Paulo que quando Paulo chegasse em Jerusalém, Paulo ia ser ligado pelas suas mãos, pelos seus pés, no qual estava falando que Paulo iria ser preso, que quando Paulo chegasse em Jerusalém, a sua caminhada não seria fácil, a sua caminhada não seria boa. E aí aquelas pessoas, os discípulos que estavam com Paulo, começou a rogar, falando, Paulo, não suba a Jerusalém, você tem visto o que o Espírito Santo tem revelado pelo ministério de Agabo para que tudo que vai acontecer com você lá em Jerusalém. E aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali começaram a rogar para que ele não fosse para Jerusalém, porque eles não queriam que nada de ruim acontece com Paulo. Mas Paulo olha para aquelas pessoas e fala, que fazei-vos chorando e magoando-me o coração, porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, né? Aqui ele fala, não adianta você chorar, não tem por que você estar chorando, se pranteando, porque o ministério que Deus me confiou, eu vou segui-lo até o fim, ainda que eu tenho que passar por momentos difíceis, ainda que eu tenho que passar por tribulações, mas que se cumpra a vontade do Senhor sobre a minha vida. E aqui Paulo tentou aquietar aquele povo, Paulo tentou amenizar o sofrimento daquele povo, falando que ele tinha
que ir para Jerusalém. Por quê? Porque era algo que tinha que se cumprir sobre a vida dele. Porque quando Paulo tem um encontro com Jesus, Jesus fala para Ananias: Ananias, vai na casa de um certo homem chamado Paulo, coloca tuas mãos sobre o olho dele e ele vai voltar a enxergar. E mais à frente o Senhor fala para Ananias: eu mostrarei para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Paulo já sabia que a sua carreira, o ministério que Deus tinha confiado para ele, não seria fácil. Não seria fácil. Assim é na minha vida, assim também é na tua vida. Tem momentos que não são fáceis, mas todavia o Senhor está conosco e o Senhor nos capacita para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, né? E aqui, mais adiante, aquelas pessoas que estavam com ele começam a falar assim, né? Já que a gente não pode convencê-los, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Assim como eu acabei de falar para você, não é fácil, não vai ser todos os dias mar de rosa, não vai ser todos os dias uma maravilha, mas que se faça a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque em meio à tempestade, o Senhor vai nos socorrer, o Senhor vai dar uma porta de escape para que a gente prossiga fazendo aquilo que a gente tem que fazer, porque se Deus determinou isso na vida de Paulo, Deus sabia da capacidade dele, Deus sabia o que ele estava fazendo, né? E essa palavra me chama bastante a atenção, né? Foi quando Jesus foi orar, né? Jesus chega ali no jardim do Getsemane, né? E Jesus também estava ali com os seus discípulos, né? E Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim para eles, né? Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, né? E ali Jesus chamou Pedro, Tiago e João para um particular. Falou assim: vem vocês três, que a gente vai orar, e os outros discípulos fiquem aqui também orando, mas o particular eu quero ter com vocês. E ali foi Pedro, foi Tiago e João orar com o Senhor, né? E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus chega ali naquele jardim do Getsemane, a alma do Senhor estava profundamente triste, a alma do Senhor estava com tristeza até a morte, né? Por quê? Porque o Senhor, Jesus, ele já sabia o que ele ia passar. Ele já sabia o que tinha que acontecer, né? Que iam trair ele, que iam açoitar ele. Mas em nenhum momento Jesus fugiu daquilo que Deus queria para a vida dele, né? Então Jesus cumpriu a sua missão até o fim. Assim como foi na vida de Paulo, né? Como foi na vida de Paulo, que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Paulo, ele não fugiu da sua missão. Ele foi até o fim, porque ele sabia que quem tinha o chamado foi Jesus. Quem tinha o chamado foi Deus. E se Deus chamou, Deus capacita. Deus honra no final, né? Ainda que passamos por momentos difíceis, mas o Senhor está conosco, né? E ali Jesus fala bem assim para Deus, né? Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que o Senhor quer, né? Ele falou, não seja, porém, o que eu quero, mas o que o Senhor quer. O que Jesus queria ali naquele momento? Ele não queria estar naquela situação. Ele não queria ser traído, ele não queria ser açoitado, ele não queria morrer. Mas ele falou, todavia, não se faça o que eu quero, mas faça o que o Senhor quer, porque todas as coisas a ti são possíveis, né? E o Senhor vai falar que quando ele volta, ele acha os discípulos dormindo. Por 3 vezes são assim, ele vai orar, volta e os acha dormindo. Aí ele fala, é chegado a hora na qual o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, Jesus, ele sabia o que ele tinha que passar, ele sabia o que ele tinha que enfrentar, a tempestade, ele sabia que ele ia morrer, mas ele falou assim, que se faça a vontade do Senhor, porque era algo que já estava determinado na sua vida, que Deus já tinha confiado nas suas mãos para ser feito, né? E
Jesus não fugiu do seu chamado, assim como Paulo também, ele não fugiu do seu chamado. Paulo, quando ele relata essas coisas desse ministério dele, Paulo, ele sabia de tudo o quanto ele ia passar, porque em uma das passagens da Bíblia, ele fala que a cada lugar que ele chegava, o Espírito Santo revelava para ele o que ele ia passar. O Espírito Santo revelava para eles as tribulações, as coisas que ele ia passar, né? Ele fala, eu não sei o que vai me acontecer agora, mas quando eu chegar na cidade tal, o próprio Espírito Santo me revelava. Então, Jesus não fugiu da sua missão, Paulo também não fugiu nessa missão. A palavra de hoje quer nos falar, quer nos relatar neste dia, que a gente não venha fugir daquilo que o Senhor tem nos confiado, daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, né? Não é fácil, mas o Senhor está conosco, o Senhor nos capacita para fazer a vontade dele, amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço a Deus por até aqui, as mãos dele ter nos sustentado. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém.